Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedorias. Que alegria ter você aqui conosco para nós falarmos da palavra de Deus, o nosso devocional que acontece de segunda a sexta, às 7h17 da manhã. Confesso que esse mês eu estava ausente um pouquinho aqui, mas o que aconteceu é que eu estava precisando de alguns dias de descanso, eu precisava me concentrar em algumas outras coisas e eu não pude estar aqui. Mas não é por isso que vou deixar de cumprir o meu propósito. Eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso de levar a palavra de Deus, do Bom Dia Crente, estar todos os dias aqui com vocês na semana, dando uma palavra dos céus. Obrigado por vocês que sempre me acompanham, que sempre me ajudam, dando seu like, assistindo, compartilhando. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Essa semana, aqui no Bom Dia Crente, nós vamos falar dos segredos de Davi. A gente já fez uma série sobre algumas coisas, algumas características do rei Davi que fez ele ser quem ele foi, o seu nome ter registrado na história, ter um legado. E hoje nós vamos ver, aliás, hoje e o restante da semana nós iremos ver mais 5 características, 5 segredos que está aqui na Bíblia, no nosso manual de fé e prática, para nós aprendermos com ele. E quando nós aprendermos com nossos heróis da fé, com as pessoas que estão aqui na palavra de Deus, o nosso sucesso é garantido. É claro que nós esperamos, é claro que nós buscamos o nosso reino celestial, ter sucesso no nosso reino celestial, na nossa pátria que tanto aguardamos. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, o importante é levar o Senhor Jesus a todas as pessoas, e para isso nós precisamos ter alguma autoridade no assunto para que as pessoas possam nos ouvir. Vamos começar o nosso estudo de hoje. O nosso tema é a rejeição, ela pode te ensinar. O rei Davi, antes de ser rei, um pouquinho antes de ser rei e depois de ser ungido, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado na sua casa, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado por quem ajudou a levar ele até o palácio a estar diante de reis. Ele foi rejeitado, subjugado, perseguido pelo próprio rei de Israel, mas tudo isso tinha um propósito. Eu quero, querido, que você, meu fofo, eu quero que você, minha fofa, presta bem atenção nisso, nesse versículo que está na palavra de Deus, e nós precisamos meditar. Eu sei que em momentos de rejeição, em momentos de confusão, em momentos de problemas, a gente esquece as coisas de Deus tão rápido, nós esquecemos a palavra de Deus tão rápido, que os problemas nos submergem, que nós ficamos tão afogados naquelas coisas, nós não conseguimos enxergar luz no final do túnel. Mas eu vim aqui te trazer uma boa notícia, e a boa notícia é que a palavra de Deus diz é que todas as coisas, boas ou ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foi chamado segundo o seu propósito. E se você já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem uma história para você, é Ele que está preparando os seus melhores dias. Então, acredite, o que você está passando é só parte do propósito que Deus tem para você. O nosso texto está lá em 1 Samuel 17, do versículo 24 ao 29, que diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu diante dele. Aquele homem era Golias, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei Saul, que era o rei de Israel, o acumulará de grandes riqueza e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará os impostos de Israel. Então, quem derrotasse aquele gigante, o gigante Golias, o rei Saul, que era adversário dos filisteus, que era do povo de Golias, Saul iria encher de riquezas e a da sua filha, e ainda a sua família não iria pagar imposto. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo de Israel? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão um homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, o irmão de Davi, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Vemos aqui a história de um garoto que ele era rejeitado pela própria família. Alguns capítulos anteriores, nós vemos que Samuel vai até a casa de Jessé, que era pai de Davi, e ele desejava ungir o próximo rei de Israel. E o Jessé chamou todos os seus filhos, Eliabe, os outros, e vieram todos os seus filhos a se apresentar, a falar com o profeta, que era uma figura muito importante naquela época. Era como se o próprio presidente estivesse na sua casa. Você não iria chamar todas as pessoas para virem falar com o presidente? Pois assim fez Jessé, mas não bem assim. Ele esqueceu de uma pessoa, ele esqueceu do seu próprio Davi. E Samuel, que era o profeta, mandou chamar a Davi, falou: tá faltando mais um, não é esse que Deus quer como rei de Israel. E quando Jessé chamou Davi, o Senhor falou com Samuel, falou: unge, esse é o rei de Israel. E ele foi ungido na frente dos seus irmãos. Aparentemente, parece que ele era rejeitado até pelo seu pai, que esquecera ele, que deixara ele. Ele foi esquecido pelo seu pai, ele foi zombado pelos seus irmãos, ele foi deixado de lado e até perseguido pelo próprio rei. E hoje, uma das piores dores, não somente hoje, mas uma das piores dores do ser humano é a rejeição. Está entre as 10 piores dores emocionais que o ser humano pode ter, e uma delas é a rejeição. Mas lembra que eu falei que todas as coisas, elas contribuem para um propósito, todas as coisas contribuem para o propósito de Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso, é que nós aqui no Bom Dia Crente, nós precisamos entender a vida, e a vida como ela é, a vida como a Bíblia diz. E Deus, ele tem um propósito para a dor, para a rejeição, para os problemas. E a resposta de Deus para a rejeição é que a rejeição, ela te dá um destino, ela está apontando para o seu futuro, e ela pode te dar 2 destinos. O primeiro é que não é para você estar ali, que Deus, ele não quer que você esteja ali com aquelas pessoas que estão te rejeitando. Ou o segundo é que Deus quer que você governe, que você lidere aonde você esteja, e por isso você está sendo rejeitado. A rejeição, ela te dá apenas essas duas coisas. Se você for ver nos heróis da palavra de Deus, nos heróis da Bíblia, você vai ver que toda a rejeição, ela apontava para um lugar. A rejeição dos irmãos de José apontavam para o governo que estava ali esperando, que era o governo do Egito, que José um dia iria ser governador. Quando Jesus foi rejeitado, era para ele sair daquela cidade, apesar de ele saber que o propósito dele não era ficar na cidade onde ele morava, mas sim ir para Jerusalém, ir para outros lugares, falar a palavra de Deus. Outras pessoas, Paulo de Tarso, ele foi rejeitado pelos próprios cristãos porque ele apedrejava, ele perseguia os cristãos, mas é porque Deus tinha um plano de liderança, um plano de governo ali, tanto que ele foi chamado, hoje ele é reconhecido como um dos maiores evangelistas. Mas a gente precisa lembrar que tudo é plano de Deus. Enquanto você está sendo rejeitado, deixado de lado, a gente não consegue entender, a gente não consegue lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias eu estava passando por uma situação, e depois de apaziguada aquela situação, me veio na mente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E enquanto nós estivermos submersos às nossas dores e não lembrarmos do que a palavra de Deus nos diz, nós não vamos
aprender nada, nós vamos ter sofrido à toa. E os sofrimentos, as aflições deste mundo não são para comparar a glória que nos está esperando, a glória que está predestinada a nós. Nós precisamos entender que tudo que nós passamos aqui, Deus tem um plano para nós. Se Deus te colocou em um lugar e você está sendo rejeitado, se esse não é o seu lugar de governo, então Deus quer que você saia dali. Mas Deus quem irá fazer isso? Deus irá mudar pessoas, Deus irá mudar lugares, Deus irá mudar estratégias, porque Ele tem um plano para você. Ele quer te levar para o futuro que Ele preparou para você, para os seus melhores dias. Então a rejeição, meu querido, minha querida, não é para você chorar, não é para você ficar se lamentando, não é para você brigar ou até mesmo para você tentar controlar a situação. A gente sempre tenta controlar a situação, não porque aconteceu isso, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar ali. Não é para você controlar a situação, não. É para você confiar em Deus e saber que Ele está preparando seus melhores dias, porque você tem um propósito. Se você ama Deus, Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer te levar para o seu futuro, Ele quer te levar para onde Ele preparou para você. E se seu lugar não é aí, confia, Deus, Ele vai fazer o melhor para você. Eu te aguardo amanhã, às 7h17 da manhã, para o nosso outro tema do Bom Dia Crente. Obrigado por assistir até aqui. E Deus abençoe.